A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, no vídeo de hoje eu gostaria de encerrar o estudo que estamos fazendo sobre a Inquisição Protestante. Os nossos amigos protestantes pediram tanto aqui no canal para que eu falasse sobre a Inquisição, então eu achei interessante falar sobre a Inquisição deles, já que é um assunto que eles não gostam muito de comentar. O movimento da Reforma Protestante, iniciado pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que era um sacerdote mal formado e atormentado pelo medo da condenação eterna, prometia libertar as pessoas das garras cruéis da Igreja de Roma e entregar a elas a sua própria interpretação do Evangelho. Mas além de ser uma promessa impossível em si mesma, pois vemos aí o resultado nas milhares de seitas protestantes se digladiando entre si mesmas, ainda conseguiu ser muito pior do que as exageradas acusações que eles faziam contra a Igreja Católica. Um dos primeiros momentos de tensão gerados pelas ideias de Lutero foram a Revolta dos Cavaleiros e a Revolta dos Camponeses. Essas revoltas tinham, além da adequação reformista, ainda uma orientação anabatista. Os anabatistas faziam parte de uma seita que não aceitava o batismo infantil. Foram revoltas e guerras que viram nos reformadores aliados contra a Igreja Católica. No entanto, para não fugir à regra protestante, tanto os revoltosos quanto os anabatistas foram esmagados pelos próprios reformadores de quem eles esperavam proteção. João Calvino, um dos reformadores, em termos de assassinatos, perseguições e torturas, conseguiu a façanha de ser diversas vezes pior do que ele condenava na Igreja Católica, tudo em nome de um suposto puritanismo evangelista. Na época, um pregador protestante chamado Farel ganhou bastante notoriedade por exercer como ninguém a manipulação das massas por um discurso com enorme poder de sugestão. Mas era também violento, mentiroso, e Erasmo de Roterdã o chamava de a criatura mais arrogante e desavergonhada que encontrara na vida. Logo ele consegue levantar um bando de pessoas da sua mesma estirpe e começam a assaltar igrejas católicas, invadir mosteiros, espancar padres, destruir conventos, começam a queimar nas praças das cidades e das vilas imagens e qualquer livro religioso que não fosse a Bíblia. Farel era um servo fiel de João Calvino. Os dois, então unidos, passam a elaborar um plano para dominar tanto a cidade de Genebra quanto o próprio Estado. Calvino passa a ser o leitor da Santa Escritura e colocam no Instituto que os predicadores têm de governar a todos, desde o maior ao menor, organizar a lei de Deus, destruir o reino de Satanás, proteger as ovelhas, exterminar os lobos, acusar e aniquilar os recalcitrantes. Podem unir e desunir, arremessar o raio e o trovão de acordo com a palavra de Deus. Em pouco tempo, Calvino estabelece em Genebra uma violenta ditadura religiosa. Ao que parece, Calvino se torna totalmente sequioso de impor o seu poder, mesmo que isso custe vidas e derramamento de sangue. Ele dizia, meus irmãos, que era preferível ver um inocente sofrer punição do que um culpado escapar da justiça divina. Havia uma espécie de polícia religiosa, que tinha a obrigação de interrogar e examinar absolutamente todos os pertences das pessoas. Roupas, até mesmo roupas íntimas, penteados, anéis, livros, os livros tinham que ter o carimbo do consistório. Nos primeiros 5 anos de dominação de Calvino em Genebra, uma cidade com cerca aí de 20 mil habitantes, foram enforcadas 13 pessoas, 10 foram decapitadas, 35 queimadas vivas e 76 exiladas. A tortura a que os suspeitos ou os condenados eram submetidos eram tão horrendas que os presos eram algemados para evitar que se suicidassem.
Até mesmo os católicos brasileiros foram submetidos à barbárie da Inquisição protestante. Em 16 de julho de 1645, em Cunhaú, 70 católicos brasileiros foram assassinados por holandeses calvinistas, por se recusarem a migrar para o protestantismo. Os protestantes calvinistas invadiram uma capela católica numa manhã de domingo, fecharam a porta e simplesmente mataram quem estava lá dentro. Em 13 de outubro, quase 3 meses depois, nas margens do rio Uruaçu, outros 80 católicos brasileiros foram despidos e assassinados por calvinistas por se recusarem a abandonar a sua fé. O camponês Mateus Moreira, no momento em que estava sendo morto, bradou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento." Por esse motivo, teve o seu coração arrancado pelas costas. O Papa Francisco canonizou 30 dos 150 mártires brutalmente assassinados pelos protestantes que já haviam sido beatificados anteriormente pelo Papa São João Paulo II. O Papa Francisco declarou: "Pela exaltação da fé católica e incremento da fé cristã, declaramos e definimos santos os padres André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 companheiros." Amados irmãos, eu fiz essa exposição não com o intuito de atacar, ou de culpar, e nem mesmo de ridicularizar a fé de ninguém. O meu objetivo é tentar, de alguma forma, mostrar aos amigos protestantes que toda vez que eles acusam a Igreja Católica de matar pessoas na Inquisição, eles não estão sendo intelectualmente honestos. Houve uma Inquisição protestante muito pior, da qual não se fala, da qual não se comenta e da qual ninguém se retrata. Toda vez que um amigo protestante acusa a Igreja Católica, ele deveria ter a humildade de reconhecer que erros ainda maiores foram cometidos por aqueles que se arvoravam os salvadores do cristianismo, que, segundo eles, a Igreja Católica destruiu. Eu espero que esse estudo sirva para a reflexão dos protestantes sobre os sepulcros caiados e sobre aqueles que limpam o exterior do copo e do prato, e que sirva de inspiração para os nossos irmãos católicos, sabendo que muitos morreram defendendo a nossa fé. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que todos nós possamos ter um dia abençoado, no nome de Jesus.